Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero trazer um acréscimo sobre os meus vídeos relacionados ao tempo do fim. Besta que era e não é, as 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs. Então esse vídeo ele é direcionado para pessoas que já me acompanham. Se você não me acompanha, se você não assistiu nenhum vídeo relacionado ao tempo do fim no meu canal, pode ser que você não entenda o que eu estou falando nesse vídeo, o que eu vou falar nesse vídeo. Mas aí eu sugiro que você assista os vídeos que eles estão no canal. Eu digo isso porque há requisitos para você entender o que eu quero dizer em Mateus 24. Porque é muito profundo mesmo essa explicação de Jesus. Eu vou até falar de maneira resumida, mas ela merece gastar bastante tempo. Pelo menos 3 pontos você precisa ter na mente para entender isso que eu vou falar. Primeiro, você precisa conhecer o básico sobre as duas casas de Israel, que é Efraim e Judá, judeus e gentios. Segundo, você precisa entender os tempos profetizado através das festas de Deus e de maneira correta, porque tem pessoas pregando que Jesus vai vir na festa das trombetas. Então, após a festa das trombetas, tem a festa da expiação, onde o sumo sacerdote entra no templo, realiza a expiação dos pecados através de um carneiro e de um bode, e só depois que ele sai do templo, ele vai tratar com o segundo bode para completar a expiação dos pecados. A expiação dos pecados, ela é completada no livro da lei. Ela chega ao full quando o sumo sacerdote sai do templo. Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, é por isso que eu digo que precisa conhecer o tempo profetizado através das festas de maneira correta. E aí sim, depois vem a festa dos tabernáculos. Então é preciso você entender o básico das duas casas de Israel, corretamente as festas. E o terceiro ponto, é preciso você conhecer sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas não é Moisés e Elias vindo em duas pessoas na terra, não é Moisés e Enoque, não é Moisés e sei lá quem mais alguém possa dizer. Mas é o ministério de Moisés e de Elias no povo de Deus. E de onde eu tirei isso? Eu tirei isso da lei, dos profetas, das palavras de Jesus e da revelação de Apocalipse. Eu já tenho vídeo no canal explicando isso, o vídeo tá longo, tá comprido, mas vale a pena você assistir, ok? Então vamos começar uma leitura de Mateus 24. Eu já tenho mostrado nos meus vídeos que 2.300 tardes e manhãs, ela é um tempo no qual se encaixa na metade da última semana. Eu tenho mostrado através de alguns ângulos, mas há variedades de ângulos para você entender isso, coisa que eu não vou ficar frisando agora. Você precisa se desviar da pregação dos adventistas. Eles cometem um erro grave ao discorrer sobre essa doutrina, sobre essa pregação. Eles são coerentes em alguns pontos, mas na maioria do que eles vão falar é doutrina de homem. Então você precisa tomar muito cuidado, porque quando você vai pesquisar no YouTube sobre 2.300 tardes e manhãs ou no Google, eles predominam, porque eles pegaram essas profecias para estudar e não estudando a palavra de Deus totalmente, acompanhando o livro da profetisa deles, Ellen White, e também por não conhecer o tempo através das festas e não conhecer as duas casas de Israel, eles foram por caminho que não é o caminho que Deus está direcionando na palavra. Mateus 24. Aqui em Mateus 24, Jesus ele vai mostrar o que ele pensa das 2.300 tardes e manhãs e o que ele pensa sobre as 70 semanas. O que Jesus está falando é muito profundo, precisa de vários estudos para explicar. Eu vou fazer um resumo de Mateus 24. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Semana 69, certo? Só para relembrar, os adventistas acham a ideia da última semana para o final ridícula, é uma coisa sem pé e sem cabeça, embora em Apocalipse você encontre 2 tempos de 1.260 dias, que eles convertem para anos, e você encontra a expressão tempo, tempos e metade de um tempo, que é paralelo com Daniel 7 e com Daniel 12, onde mostra que depois de tempo, tempos e metade de um tempo, vem o ancião de dias. Eles convertem tempo, tempos e metade de um tempo para 1.260 anos, e embora tenha se acabado os 1.260 anos, Jesus não veio. E também tem a expressão 42 meses 2 vezes. E mesmo encontrando esses cálculos,
sem contar os 3 dias e meio que as 2 testemunhas são mortas. Isso para eles é mistério. Mesmo eles encontrando isso, eles ainda dizem que as 70 semanas se cumpriu no passado. Por incrível que pareça, quando a pessoa não quer enxergar, ela não enxerga. Se fizesse os cálculos, né? Não, a última semana ficou para o futuro. Chegasse o Apocalipse, final do livro, do fechamento, da conclusão da palavra de Deus, e não tivesse nada, tudo bem. Mas chega lá e tem. E ainda a expressão 3 dias e meio. 3 dias e meio é o quê? Metade de uma semana. 3 dias e meio, onde as 2 testemunhas são mortas, mas antes elas têm que profetizar por 1260 dias, aonde não pode chover. Nesse contexto está a besta que sobe do abismo, que é o 8º rei, o último reino da terra. Mesmo assim, eles não enxergam. Então aqui está a semana 69. Verso 2. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essas coisas, você tem que ler Mateus 23 para entender. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. E a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Jesus, só aqui nessa parte, Jesus ele profetizou vários tempos. Guerras e rumores de guerras, isso acontece em vários tempos. Mas aí Jesus fala, não é o fim. Ou seja, não chegou o tempo do fim, ou o final dos tempos. Mas é interessante a expressão tempo do fim, porque Jesus ele vai usar aqui no final dessa explicação dele, ele vai falar sobre Antíoco Epífanes, ele vai usar o contexto histórico de Antíoco Epífanes, que está em Daniel 8. Jesus disse, não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em outras palavras, não é o fim ainda. De novo, ele está profetizando tempos e disse não é o fim. Através de outras palavras, né? Porquanto é o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui ele já não está falando somente para os discípulos, mas todas as gerações aonde acontecesse essas guerras, nação contra nação, etc. E principalmente visualizando o tempo do fim. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Aqui Jesus está montando um contexto de Apocalipse. Lá em Apocalipse você vai ver a besta, e você vai ver o falso profeta, que é a besta que se levanta da terra. E aqui Jesus está no plural, falsos profetas, mas no Apocalipse está em singular. Só que falso profeta, quando você vai ver, é muitos homens. Né? Só está em linguagem simbólica, né? Porque se levantou uma besta. É como se dizer, a primeira besta que se levantou do mar, ela é o 8º rei. Faz menção ao chifre pequeno. Só que não está falando a respeito só de um homem, mas de um reino. E apontando para um homem. Aí Jesus continua no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui Jesus falou do tempo do fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se a igreja é arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, isso não é fim. Não faz sentido isso. Falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque isso não é o fim. Jesus fala de quem perseverar até o fim. Será que ele está dando uma mensagem para os que ficarem? Continuando. E este evangelho do reino, aqui está a palavra-chave. Este evangelho do reino. Aqui é a chave de tudo. Será pregado no mundo inteiro, em testemunho ou para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Profetizou o tempo do fim. Que tempo que é esse? É o tempo do fim. Não está escrito a expressão o tempo do fim, mas aqui está o tempo do fim. Então virá o fim. Logo após Jesus ter falado do tempo do fim, ele disse, quando, pois, virdes estar no lugar santo,
a abominação da desolação, ou, como dizem outras traduções, o abominável da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Você vê a ligação? Logo após Jesus ter falado do tempo do fim, ele cita o capítulo 8 do profeta Daniel. Aqui há mistérios que eu não quero explicar tudo em um vídeo. Por que Jesus não citou o capítulo 7? Que tem um chifre pequeno, que está fazendo guerra contra os santos, durante tempos e metade de um tempo, aí vem um ancião de dias e estabelece justiça eterna. Por que ele não citou o chifre pequeno de Daniel 7, mas ele citou o de Daniel 8, que é uma briga entre dois reinos, Pérsia e Grécia? Isso é extremamente revelador. Eu vou explicar só alguns pontos, mas é muito complexo isso daqui. Tem vários ângulos para você entender o porquê. Porque não é só repetir o que Jesus falou. Não é só porque ele apontou, falando do tempo do fim, né, falando do tempo da grande tribulação. Não é só porque Jesus apontou o dedo para Daniel capítulo 8, que a gente tem que apenas repetir isso que Jesus falou. A gente tem que entender o porquê que Jesus está usando um contexto histórico do tempo de Antíoco Epífanes, do tempo da Grécia, para profetizar o tempo do fim. Você percebe uma coisa, que os adventistas, eles não olham para o livro de Macabeus. E eles são historicistas. Eles vão procurar reflexos na história toda, vasculhar vários livros, o que aconteceu nas histórias, para interpretar Apocalipse, mas eles não tocam no livro de Macabeus, porque o livro de Macabeus vai contradizer tudo o que eles pregam. Por isso que é importante ler Macabeus. Quando Flávio Joséfo lia o livro de Macabeus, lia o livro do profeta Daniel, Flávio Joséfo, um historiador, ele disse que Antíoco Epífanes dominou Jerusalém por 3 anos e meio. Da onde ele tirou isso? Da onde Flávio Joséfo tirou 3 anos e meio? Ele tirou isso de uma interpretação do livro do profeta Daniel e de entender corretamente o que significa 2300 tarde, manhã. Isso é que está no hebraico. Ele entendeu isso. E os adventistas, eles têm até pavor de mexer no livro de Macabeus, ou de estudar Flávio Joséfo. Eu não estudei, mas como eu sou pesquisador, eu vejo as informações essenciais. Eu não vou ler o livro todo de Flávio Joséfo. Prefiro ler todos os profetas da Bíblia, né? Sem dúvida. Mas tem informações essenciais. E aí você pega isso como chave, porque os adventistas são historiadores, mas eles não pegam nesses livros. Agora vamos voltar no verso 14. Quando Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Jesus acabou de profetizar o tempo do fim, logo em seguida vai apontar para o abominável da desolação, aonde, estudando o capítulo 8, você vai ver escrito tempo do fim. Engraçado que é um contexto histórico no tempo da Grécia, mas fala tempo do fim. Alguns judeus falam que se referia ao tempo do fim do reino da Grécia, mas não é isso que o livro do profeta Daniel está falando no capítulo 8, porque a explicação segue Daniel 10, 11 e 12. A explicação do capítulo 8 segue na conclusão do livro do profeta Daniel. E ali você jamais vai poder afirmar que é no tempo da Grécia. Esse é um dos motivos pelo qual Jesus aponta, ao falar da grande tribulação e do tempo do fim, aponta para o capítulo 8 de Daniel. Um dos motivos apenas. Aí, quando Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, primeiro você tem que entender qual é o evangelho do reino que está na mente do Criador das profecias. O que está na mente das igrejas? Que Jesus, o amor de Cristo vai ser espalhado por todas as nações e quando o amor de Cristo chegar nas nações virá o fim. É isso. É claro que o amor de Cristo está englobado aqui, mas não é isso que Jesus se refere. Jesus se refere ao evangelho do reino, pega tudo, abrange todas as profecias. Isso tem que ser pregado nas nações. Agora, qual é o objetivo? Jesus fala, para testemunho. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho às nações. Por quê? Porque enquanto o evangelho é pregado das nações, Deus vai recolhendo testemunhas para ele. Deus vai recolhendo um povo para ele. E se você conhece as 2 casas de Israel, você sabe que as 2 casas de Israel são chamadas de testemunhas. No livro do profeta Isaías,
principalmente, 3 vezes. Lá aparece o termo duas casas de Israel. E Deus fala, vós sois minhas testemunhas. Praticamente você está vendo duas testemunhas. No livro do profeta Zacarias, vai ter um verso idêntico que aparece em Apocalipse 11, falando dos 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E em Apocalipse 1, Deus apresenta a igreja em 7 castiçais de ouro. Lá em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, cada uma delas vão ser apresentadas em um castiçal de ouro. Em uma menorá. Isso não é por acaso, hein? Não é por acaso de jeito nenhum. Aí, o evangelho é pregado. E como aqui está sendo relacionado ao tempo do fim, isso quer dizer que, no tempo do fim, a palavra de Deus, com todo o conhecimento, tem que ser espalhado por todas as nações, para que as nações tomem por testemunho isso de Deus. Antes de vir o tempo do... Por exemplo, as 2 casas de Israel, que é Efraim e Judá, judeus e gentios. A restauração do reino de Deus. Muitas pessoas nem sequer fazem ideia que isso existe. Adventistas, você vê que eles é um grupo grande. Eles conhecem sobre Efraim e Judá? Não conhecem. E você acha que vai vir o tempo do fim sem esse povo conhecer essa maravilha de Deus? Quantas igrejas calvinistas, metodistas, presbiteriano, quantos deles não têm a informação das 2 casas de Israel? Essa mensagem que Deus trabalhou durante todas essas gerações não é para ficar somente para grupinhos de pessoas. Não é somente para eu entender e espalhar um pouquinho na internet e outras pessoas entendem e espalham mais um pouquinho. Essa mensagem é para todos entenderem. E isso tem que ser pregado. Essa maravilha de Deus não vai ser estudada no milênio. Essa maravilha de Deus é para as nações entenderem. E isso já começou. Não começou agora. Já começou um tempo atrás. E começou precisando de ajustes, reajustes. Porque essa mensagem de Efraim e Judá, das 2 casas de Israel, elas são conhecidas por alguns judeus messiânicos. Só que eles ainda... Eles estão presos em coisas da antiga aliança, por não entender muitos pontos da carta de Paulo. Então eles acabam usando essa mensagem de maneira distorcida para trazer pessoas para o judaísmo. E tem pessoas que conhecem sobre as 2 casas de Israel, mas não dá a mínima. Elas conhecem superficialmente. E conhecer profundamente as 2 casas de Israel se torna a chave para você desbloquear profecias. Não há profecia que fique encoberta diante de você se você conhece sobre as 2 casas de Israel. É claro que precisa também das festas, né? Precisa do tabernáculo do testemunho, precisa de estudar o livro do profeta Daniel, mas é uma coisa quase que automática. Ao você conhecer as 2 casas de Israel, durante esse processo, Deus já começa a usar palavras relacionadas às festas, palavras relacionadas ao tabernáculo do testemunho, sem contar que as festas eram realizadas no tabernáculo do testemunho. O dia da expiação, que é a festa mais importante e o dia mais importante do ano, é realizado justamente no templo. Então é quase que um efeito dominó. Se você estuda profundamente as 2 casas de Israel, você vai ter que entender sobre as festas, sobre tudo isso que eu estou falando. E aqui já está falando de nações, recebendo o testemunho de Deus e se recebe o testemunho de Deus e aceita, vai ser testemunha de Deus. E a gente sabe que das nações, Deus está preocupado com judeus e gentios que vão crer nele. Judeus e gentios, número de 2. E logo em seguida Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, no mundo inteiro, em testemunho. A palavra testemunho aqui. Em todas as nações. Isso quer dizer que Deus vai recolher testemunhas de todas as nações, judeus, gentios. Deus vai recolhendo, vai fazendo a coleta, até que todos entendam o evangelho do reino. E aí, quando se completar o número das 2 testemunhas, aí o ministério de Moisés, Deus vai jogar do alto. O ministério de Moisés e o ministério de Elias na igreja. E darei poder às minhas 2 testemunhas, sendo revestidas de poder do alto. Poder vindo do alto. Lembra Pentecoste. E darei poder às minhas 2 testemunhas, o ministério de Moisés e Elias. Ele vai jogar do alto quando formar o número das testemunhas de Deus. E logo em seguida, em Apocalipse 11, diz, e elas profetizarão. Revestimento de poder e profetizarão. Ou seja, Pentecoste e trombetas. Profetizar é falar o evangelho de Deus, trombetas.
E a gente sabe que elas profetizam o dia da expiação, que é onde o sumo sacerdote sai do templo. A entrada do sumo sacerdote no templo é Jesus ascendendo aos céus. Isso fala, o escritor de Hebreus fala isso. Agora, o que significaria então o sumo sacerdote saindo do templo, com a expiação do povo quase que completa, porque ele ainda tem que fazer tratar com o segundo bode? Significa Jesus vindo dos céus,